Olá, o meu nome é Luísa Baroni, eu sou mestre em filosofia e hoje eu vou falar sobre bullying. Bullying é uma palavra que vem da língua inglesa e significa perseguição, perseguindo. O bullying, diferente do que muita gente pensa, não está necessariamente ligada à agressão física, mas sim a uma perseguição constante, um movimento constante visando o prejuízo do outro. Podemos caracterizar o bullying como atitudes intencionais e constantes em prol do prejuízo do outro. O bullying, então, está além da simples agressão física ou verbal, mas está na intenção de prejuízo do outro. É aí que entra a questão da diferença entre o bullying e a brincadeira, que às vezes é mais agressiva, que é mais de mau gosto, aquele apelido da escola. Muitas vezes o bullying passa despercebido como uma brincadeira normal entre crianças. De fato, é normal crianças brincarem, colocarem apelidos e até ter brincadeiras às vezes mais agressivas entre si, principalmente os meninos. Bom, mas isso é bullying? Não necessariamente. O bullying, como foi dito, tem que ser uma perseguição intencional para o prejuízo do outro. Se o aluno coloca um apelido no outro para brincar, até para implicar e o outro fica magoado ou afeta muito, isso não necessariamente é bullying, porque o aluno pode não ter tido a intenção de fazer e aquilo parar de ser feito, ele não fica mantendo aquela função, insistindo naquilo. Aconteceu pontualmente, ele fez aquela brincadeira, colocou aquele apelido naquele momento, viu que o outro realmente saiu muito ferido, muito machucado e desistiu, parou. E isso faz parte, ok, das brincadeiras de infância, mesmo que tenham sido mais agressivas ou mais feias, né? Mesmo que a gente não concorde com esse tipo de brincadeira, principalmente numa certa idade, isso realmente acontece. Mas o bullying é quando a intenção não é brincar, a intenção é prejudicar. E esse é o grande problema do bullying, porque a intervenção em quem faz bullying é muito complicada, porque ele não está fazendo aquilo sem querer, ele está fazendo aquilo porque ele quer prejudicar o outro. E é aí que está a grande questão. O trabalho em cima de quem faz bullying é muito difícil e depende não só de um profissional, mas depende de toda uma circunstância onde as pessoas vão agir para poder mudar esse comportamento. O bullying, como já foi dito, nem sempre é uma agressão física, mas geralmente se caracteriza por agressões físicas. Nem sempre são socos e tapas, mas um empurrão, um cutucão, beliscar, puxar o cabelo, pequenas agressões que muitas vezes não deixam marca ou não são tão visíveis para os profissionais de educação ou para os pais, que podem parecer aquela brincadeira de criança, mas na verdade é o bullying. Uma coisa é uma vez um aluno empurrar o outro porque brigou por algum motivo, outra coisa é diariamente, constantemente, aquele aluno está sendo empurrado pelos mesmos alunos ou pelo mesmo aluno, sempre. Por mais que não seja agressivo ao ponto de um chute, de um soco, é bullying sim. Quem sofre bullying apresenta alguns comportamentos visíveis. Isolamento é um deles, ele evita estar no grupo de pessoas, ele se separa, é aquele aluno que não gosta de sair de casa, que na hora do intervalo continua na sala, ou vou para um outro lugar que não aquele onde estão todos os alunos, é aquele aluno que se isola, que se separa do restante do grupo. Outra característica é a vergonha. É aquele aluno que muitas vezes o professor chama o nome fazendo uma pergunta e às vezes o professor sabe que ele sabe a resposta, mas ele não responde, ele evita, ele não quer, né? Então é aquele aluno que você pede para fazer um trabalho em dupla e ele fala, professor, vou fazer sozinho, né? Mas ele também não vai falar em voz alta, ele vai chegar para você na mesa e falar, professor, posso fazer sozinho? Porque ele é um aluno que evita os outros e ele geralmente tem muita vergonha, ele é aquele aluno tímido, envergonhado. É claro que nem todo aluno tímido é tímido porque sofre bullying, porém isso é uma característica comum de quem sofre bullying. Outro ponto muito comum é que a pessoa que sofre bullying geralmente perde o interesse por coisas que antes o interessavam. Então, se ele é um aluno estudioso, ele para de estudar. Se ele é um aluno que ele gostava muito da aula de educação física, ele para da aula de educação física. Ele gostava muito de videogame, ele pode perder o interesse por jogar videogame. Ele perde o interesse pelo mundo, ele perde o interesse pelas coisas que ele gostava. Bom, o mais importante para você observar, tentar examinar se o aluno sofre ou não bullying, é você observar a mudança de comportamento. Porque tem alunos que são naturalmente envergonhados, tem alunos que se isolam por outros motivos que não pelo bullying, né? Então, como você vai identificar?
a mudança de comportamento. O aluno vinha comportando de uma certa forma e de repente ele começou a mudar esse comportamento dele, né? Também conversando com os pais, em casa ele se comporta de uma determinada forma, porém na escola ele se comporta de outra. Então em casa ele conversa, ele é animado, ele é faladeiro, chega na escola e não fala com ninguém, ele senta no fundo ou senta na frente, em frente à professora e não conversa, não fala, não interage. Esse tipo de mudança de comportamento diferentes em ambientes diferentes, é um forte indício de bullying. E o bullying pode provocar danos muito sérios, principalmente para pré-adolescentes e adolescentes. Nessa idade, eles estão mais predispostos a sofrer as consequências psicológicas do bullying. Entre esses problemas podem estar depressão, síndrome do pânico e diversos outros problemas de ordem psicológica causada pelo bullying. A terceira característica do aluno que sofre bullying é o medo constante. É aquela pessoa que você toca nele no ombro dele por trás e dá aquele salto, aquele susto, né? O aluno que está sempre assustado. Esse aluno, geralmente, ele sofre bullying. Isso é comum de quem sofre bullying. Ele está amedrontado. Outra característica comum também é ele não gostar de ficar num lugar fechado ou num lugar completamente sozinho. Ele geralmente busca adultos ou outras pessoas que estejam perto dele, geralmente pessoas que de uma certa forma o protegem, porque geralmente ele não vai sofrer bullying na frente de um professor. Um aluno não vai fazer bullying na frente do professor porque sabe que vai chamar a atenção. Então aquele aluno que não abre intervalo, estão todos os alunos brincando na quadra, e ele está próximo ao inspetor da escola, por exemplo, sentado, mesmo que não esteja interagindo, aí o inspetor levanta e daqui a pouco ele também levanta e vai para lá. Se geralmente o aluno que sofre bullying, se é característica de um aluno que sofre bullying, ele está ali tentando encontrar uma proteção para poder fugir daquele bullying. Bom, ao contrário do que as pessoas pensam, não existe um perfil para a vítima do bullying. A vítima do bullying pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa pode ser um motivo para alguém querer perseguir o outro. Na verdade, o problema não está na vítima, e sim quem faz o bullying. Então, pode ser porque é gordo, pode ser porque é inteligente, pode ser porque não é inteligente, pode ser porque tirou uma nota ruim na vida, pode ser porque é magro, pode ser porque qualquer coisa é motivo para o bullying. Não dá para você dizer que existem características ou alunos que estão mais propensos a sofrer bullying. A única coisa que a gente pode colocar talvez em comum, ou que existe na maior parte dos alunos que são vítimas do bullying, é a insegurança. São alunos que não tendem a revidar quando sofrem algum tipo de agressão. Claro, quem faz o bullying busca a vítima mais fácil, aquele que vai ser mais fácil de você agir sem reagir. Na verdade, quem provoca bullying, ele é um tanto covarde, porque ele está sempre jogando isso no outro e nunca nele mesmo. Então, a única coisa que a gente pode falar sobre a vítima do bullying não tem nenhum aspecto característico social ou físico, mas sim essa insegurança é uma coisa meio comum. Aquele aluno que não revida, que não fala nada, aquele aluno que a brincadeirinha passa, esse aluno costuma ter mais chance de sofrer bullying. Enquanto aquele que revida, que reclama, que vai no professor dizer, fulano falou uma coisa de mim, esse mais dificilmente vai sofrer o bullying. Algo que é constante no bullying é a invenção de mentiras e de histórias fictícias fantasiosas que visem ridicularizar ou prejudicar aquela vítima do bullying. Além de envergonhar a pessoa, ela causa o isolamento, por dois motivos. Os outros alunos, outras pessoas que estariam ali junto daquele aluno que está sofrendo bullying, têm primeiro o motivo de estar com ele e começar a sofrer bullying também só porque está associado àquele que já sofre. E o segundo é poder acreditar nessas histórias e ficar com medo de se aproximar daquele aluno, ou envergonhado, ou achar que não tem nada a ver se aproximar daquele aluno porque inventaram alguma história sobre ele. A contação de mentiras dessas histórias fantasiosas, elas são muito mais presentes no bullying do que a própria agressão física, embora a agressão física seja mais visível. Então o professor tem que estar muito atento. É muito comum na sala de aula, do nada, algum aluno comentar alguma coisa. Ou então você está dando uma aula sobre algum assunto e aí o aluno fala assim, a mãe do fulano não sei o que, o pai do fulano não sei o que lá, o fulano isso, né? Que é aquela coisa que ele solta, que geralmente não faz sentido. Ele pega algum link na sua matéria, na sua aula e tenta jogar alguma coisa que é prejudicial, que é pejorativo. Isso geralmente acontece e o professor não liga. Ele fala, tá bom, até parece, mas não dá a devida atenção a isso.
né? Porque quando a gente pensa em bullying à primeira vista, a gente pensa muito naquele bullying clássico dos filmes americanos, né? Dos alunos que juntam no banheiro e batem no outro, que prendem no armário da escola. Mas isso é uma característica do bullying, é um bullying mais violento, mas existem outras formas. E geralmente, quando chega na agressão, já passou pelos outros estágios, né? E o apelido e as histórias fantasiosas, histórias mentirosas, são os primeiros passos, aqueles passos iniciais. Quando não é cortado nesse momento, geralmente vai para uma coisa mais grave. O que você, como profissional, professor e até como pai, deve fazer? O primeiro ponto é identificar os agressores. Até existem casos onde existe apenas um agressor, mas isso não é o normal. Geralmente tem aquele líder, né, aquele que lidera a agressão, geralmente é o que escolhe quem vai ser agredido, mas existe um grupo ali em volta dele que apoia aquele comportamento, dá visibilidade para ele. A maior parte das pessoas fazem bullying, elas fazem aquilo para aparecer. Elas querem ser reconhecidas por alguma coisa, ou elas querem acabar com a frustração interna delas. Então o bullying não é feito simplesmente por um sadismo pessoal. Ele tem muito a ver com uma relação de grupo. É muito importante para quem faz bullying, então, que as pessoas saibam que ele tem poder sobre aquela outra pessoa. Porque esse é o bullying, você demonstrar que você tem poder sobre o outro e se sentir assim melhor consigo mesmo. Ou as pessoas se sentirem melhor com você por achar que você tem um poder sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, o primeiro ponto é identificar quem faz o bullying, claro, o líder ou os líderes, mas todo o apoio que tem, todas as pessoas ali que concordam com aquilo. Esse é o primeiro ponto, né? Todo aquele grupo que tá ali, que acha bonito, que ri, que participa da brincadeira, né? Que acha que o bullying é normal, é legal, que acha que aquela pessoa que está fazendo bullying, ela tá fazendo uma coisa que ele admira de alguma forma. Porque esse cara é um futuro buller, né? Como se fala a pessoa que pratica bullying. O segundo ponto é identificar como os outros alunos, né, o restante da turma, reage àquela agressão, àquele bullying. Eles não se metem porque tem medo de também sofrerem. O que eles pensam? Eles acham que o cara que faz bullying é um cara bacana, descoladão, ou eles pensam que ele é um bobão, um idiota, que não devia fazer, um brutamontes? Essa reação é importante. É importante identificar como as outras pessoas lidam com aquilo, para você poder agir. Depois de identificar isso, a gente tem que pensar o seguinte: aquela vítima do bullying, ela já está numa situação de que ela sente medo, de insegurança, e o que você tem que oferecer para essa pessoa é segurança. O que você tem que oferecer para essa pessoa é um terreno onde ela possa se sentir bem. Intervir direto na vítima do bullying geralmente não é um bom caminho, a não ser que você seja um psicólogo, alguém que vai tratar diretamente a relação dele com o bullying. Mas como professor, isso não é uma boa solução, porque o que vai ser sentido pela turma? Que ele está sobre a saia da professora, do professor, do diretor, que ele está sendo protegidinho. Dependendo da política que a escola adotar, pode até parar o bullying na escola, mas na saída da escola vai continuar tendo, e provavelmente pior. Né? Aí você pode partir para o cyberbullying, né? Que é o bullying através da internet. Você pode partir para outras formas de bullying, não aquela que estava na escola, mas outras formas, porque na escola você bloqueou a partir da vítima. Então, geralmente, a gente age de forma indireta na vítima e de forma direta no agressor. De forma indireta, a gente age falando com os pais, tentando ver como a família pode lidar com ele, inclusive recomendando psicólogos, psiquiatras, terapeutas, dependendo do nível da agressão ou do que ele precise. Esse aluno que é vítima, então ele vai ter um tratamento fora da escola como vítima do bullying. Dentro da escola ele não será tratado como vítima do bullying. É claro que a escola tem que ficar atenta. E se ela tiver como oferecer um psicólogo, um profissional, óbvio que ela também pode oferecer. E óbvio que ela tem que estar ali junto da família, conversando com a família, mas ela não vai agir diretamente. O agressor, sim, a escola pode agir de forma enfática sobre ele. Você tem que chamar os pais, obviamente, falar o que está acontecendo, só que infelizmente nós sabemos que muitas vezes os pais não se importam com isso, eles acham que faz parte, que é normal. Muitas vezes o pai ou a mãe faziam bullying na escolaridade deles e acham que faz parte, tudo bem, que é só brincadeira, que a escola ou o professor estão exagerando. Bom, então pensando nisso, a gente também tem que agir na escola.
Qualquer brincadeira, com uma vítima do bullying ou não, mas que tem um teor pejorativo, mais agressivo, deve ser cortada imediatamente. Principalmente se vier desse agressor ou desses agressores. Tanto do líder quanto do grupinho ali que está apoiando aquela agressão, aquele bullying. Em relação ao líder do grupo, o ideal é separá-lo. Se a escola tiver 2 turmas, ele deveria ir para outra turma. Então, se ele é da 800A, ele deveria ir para 800B, para se separar do grupo, que ali ele tem aquele conforto que ele pode fazer o que ele quiser. E geralmente, quando uma panelinha se dissolve, eles tendem a escolher um outro líder do grupo, né? Isso é o comum, a ação comum de adolescentes. Então, é nesse momento que a escola, a professora vai intervir para direcionar o comportamento, esse novo comportamento do grupo com esse novo líder. Então, o ideal é sempre afastar. E dependendo do nível, da gravidade do bullying, expulsar o aluno da escola, porque realmente tem situações que a escola não pode tolerar, né? E isso é bom ser avisado, é bom que os alunos tenham ciência do motivo pelo qual esse aluno ou foi transferido de turma ou foi até expulso da escola. O terceiro trabalho a gente faz com o restante da escola. Como eu disse, a gente tem que identificar quem é o líder e quem são os agressores e como o resto da escola reage a isso. A gente vai agir com o restante da escola de uma maneira de conscientização, fazendo trabalhos, dando aulas, passando por experiências, oficinas, diversas situações onde o aluno se conscientize do que ele deve fazer nessa situação, se ele perceber o bullying, como ele deve agir. Porque esse aluno, ele não faz parte do grupo, ele não está se beneficiando, digamos assim, socialmente, né? Que é como acreditam que as pessoas que fazem bullying estão. Elas só estão ali e acabam vendo aquilo e acabam sendo coniventes, bem ou mal. Mostrar isso para elas, né? De que elas podem inclusive ser a próxima vítima, né? Que isso é errado, que isso não pode continuar. Então fazer um trabalho de educação mesmo em cima do restante da turma e de intervenção direta no agressor e intervenção indireta no agredido. Essa é a forma de você conseguir trabalhar o bullying de forma eficiente dentro de uma escola. Bom, mas esse tipo de trabalho só é possível se tiver uma mobilização de toda a escola. É muito importante que todos os professores, direção, serventes, todos que trabalhem dentro da escola estejam cientes da ação que a escola está promovendo dentro dela para acabar com o bullying. Numa reunião de pais, explique o que está acontecendo. Não é necessário dizer nomes, dizer turmas, não é necessário, mas diga que foram diagnosticados casos de bullying dentro da escola e a escola está tomando tais e tais medidas para evitar que isso volte a acontecer. Deixe claro a esses pais que os seus filhos podem ser vítimas no futuro, se já não são. Deixe claro a esses pais que se eles não agirem em casa com seus filhos, eles podem ser inclusive bullies no futuro. Alguém quer ter um filho que faz bullying, alguém quer ter um filho que é reconhecido por isso, né? Então, esse trabalho também tem que ser feito com os pais, de conscientização, inclusive, do que é o bullying. Por enquanto é isso. Teremos mais aulas sobre bullying. Fique ligado, acompanhe a gente nas redes sociais, que vocês vão saber de todas as aulas que saírem aqui no curso. Tá bom? Obrigada!